Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o próximo livro do nosso clube do Lendo King em ordem cronológica. E este livro é Cujo, do Stephen King. Pega a vinheta e vamos lá! Cujo é o 10º livro do Stephen King, lançado em 1981. Toda essa história vai se passar numa cidadezinha chamada Castle Rock. Sim, Castle Rock. Com certeza, se você está no Clube Lendo King em Ordem Cronológica, você já ouviu falar dessa cidadezinha, porque a gente tem vários outros livros que falam sobre ela ou se passam nela, né? Se você ler aqui o primeiro capítulo do livro, sem grandes spoilers, você vai ver que ele faz uma referência direta à Zona Morta, né? A gente leu Zona Morta, não me lembro o mês, vou deixar escrito aqui embaixo. E foi uma leitura incrível, onde a gente conheceu aí o personagem principal, John Smith, que no meio do livro vai ajudar a desvendar alguns assassinatos que estavam acontecendo numa cidadezinha chamada Castle Rock, onde o grande vilão ali, o Frank Dodd, vai ser revelado por John Smith, que é porque ele tem poderes especiais desde que sofreu um acidente com a cabeça. Uma mistura danada, né, pessoal? Vocês estão vendo que eu tô falando de Cujo, falando um pouquinho sobre Zona Morta, né? Porque toda a série, todo o universo de King é interligado e por hora ou outra eles vão acabar mencionando outros livros. O mais legal é que essa cidade, Castle Rock, também é mencionada eu anotei aqui. No conto Último Turno de Sombras da Noite, que a gente também já leu, em Creepshow, que a gente vai ler em fevereiro, também é citado em O Cemitério, que é a leitura de 2023, também foi citado em Dança da Morte, que a gente já leu esse calhamaço aqui atrás, e foi citado, como eu tinha falado antes, em Zona Morta. Se você fizer uma linha do tempo da cidade de Castle Rock, que é uma cidade fictícia que fica no Maine, você vai ver que primeiro a gente vai ter lá em 1979 a passagem da Zona Morta, né, desse serial killer descoberto pelo John Smith. Em 1981 a gente vai ter o Cujo, que também vai acontecer lá nessa cidade e vai deixar grandes lembranças para livros que serão mencionados lá na frente, né? Principalmente Trocas Macabras, que está aqui também, ó, nessa edição da Biblioteca do King, que vai ser uma das nossas próximas leituras do Clube do King. Bom, a primeira curiosidade sobre o livro Cujo é que existem duas versões sobre a inspiração da história do Stephen King, né? Em algumas entrevistas, o próprio Stephen King fala que baseou toda a narrativa quando a moto dele quebrou no meio da viagem, ele acabou tendo que ir a um mecânico, né? A Harley Davidson dele quebrou, pouca coisa, né? E ele teve que ir a um mecânico para poder dar uma olhada. E quando ele entrou nesse mecânico, um São Bernardo rosnou para ele, fez uma cara feia. E o dono lá do mecânica lá falou para ele não se preocupar, que o São Bernardo era um cão manso, porém não tinha entendido porque que tinha rosnado para ele, que não era o hábito, mas provavelmente não tinha ido com a cara dele. O King ficou até meio esquisito, sentindo uma tensão naquele lugar, mas obviamente ele usou toda essa ideia aí para criar essa narrativa. Em uma outra versão, né, as pessoas também falam que o Stephen King teve uma inspiração quando viu uma notícia publicada no jornal de Portland que contava, né, que um São Bernardo acabou atacando uma criança pequena, mesmo todos os cachorros da raça São Bernardo serem conhecidos como dóceis, calmos e não violentos. E como vocês sabem, o São Bernardo é o personagem principal dessa narrativa. O nome dele é Cujo e ele, no início, realmente é um personagem extremamente fofo e dócil, até que algo acontece com ele. Como vocês podem ver, e como vocês são aí grandes conhecedores da obra do King, com certeza vocês já devem ter claro na mente de vocês que o King associou essas duas narrativas para criar a história principal do livro, né? Então, não precisa brigar entre inspirações. Vamos considerar que é uma mescla das duas, né? A segunda curiosidade desse livro é que o King sofreu do que a gente pode chamar de amnésia literária. Quando King escreveu esse livro, ele estava passando por um período extremamente difícil da vida dele, onde ele estava envolvido com drogas e álcool, né? Então ele estava constantemente drogado e alcoolizado. E por incrível que pareça, apesar de ser um dos livros preferidos que ele mesmo escreveu,
ele não se lembra de absolutamente nada da escrita desse livro. Lá no livro sobre a escrita, que a gente vai ler lá na frente, que é como se fosse uma autobiografia do próprio King, ele fala como se sente triste por não lembrar do processo de escrita de Cujo e que ele gostaria de lembrar das sensações que era descrever determinadas cenas que hoje ele lê e não consegue mesmo se recordar. Você tem noção, gente, do que é estar tão drogado e tão alcoolizado, com excesso de estímulo tão grande que você não conseguir lembrar como escreveu esta obra-prima? Que para muitos aqui é o livro preferido do Stephen King. Uma outra curiosidade, né, que existe uma adaptação de Cujo bem antiguinha, e quando o autor vendeu os direitos do livro, né, para virar filme, ele queria que um determinado diretor, que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que eu não sei falar o nome dele, Lewis Teague, alguma coisa assim, fosse o diretor, né, do filme. Porém, por motivos de adaptação, de preferência, né, de quem estava dirigindo, eles acabaram convidando um outro cara que, por sorte, desistiu no caminho, e o Lewis acabou sendo, então, o diretor dessa obra, cujo O Cão Raivoso, para as telinhas, né, para o cinema. Well, I think we've arrived, Hatter. Yeah, but is anybody home? I don't know, we'll see. Hello? I can't get my seatbelt on. Hello? Just great. This is great. I can't get my damn seatbelt off. All right. I'm coming. You're so impatient. Damn button's stuck again. And everything in this car is broken. Alice, Daddy, get a new car. Sounds good to me. Damn this car. You pull while I push. No, I can't get it. Pull. Só que o diretor escolhido acabou desistindo por divergências de opiniões, e quando o Tig assumiu, então o filme ele realmente ficou assustador. Eu nunca vi essa adaptação, mas assim, o Stephen King gostou tanto dela, inclusive ele falou que preferiu o final do filme do que o final do livro, que eu tô muito curiosa para poder assistir. Como a gente sabe, o King não é o rei dos finais, ele é o rei dos livros, dos personagens complexos, mas ele não é o rei dos finais, né? Então, ele preferiu o final do filme ao final do livro. Mas a gente entende, de certa forma, que o final do livro é importante para mostrar que nem sempre o final é tão feliz quanto a gente imagina, né? Quanto a gente deseja, na realidade. Uma outra curiosidade é que durante a gravação do filme, o King queria muito que fosse um São Bernardo a ser o Cujo, né, a ser o cachorro. Porém, como a gente já tinha mencionado antes, o São Bernardo ele é um animal extremamente dócil e de difícil adestramento. Então, o diretor tentou convencer, né, para que fossem usados outros cachorros, mas o King não abriu mão disso. E para poder conseguir, então, que São Bernardos e para conseguir, então, que a raça São Bernardo fosse utilizada para representar Cujo, eles utilizaram vários cachorros. E o que o adestrador fez? Ele ensinou cada cachorro a um movimento específico, né? Ele adestrou cada cachorro para um movimento específico e cada um deles foi usado na cena que precisava daquilo. O mais interessante, né, eu vi numa entrevista ele falando que os São Bernardo são cachorros dóceis e muitas vezes para eles aquela cena ali era uma brincadeira. Então eles tinham que focar na cara do cachorro às vezes, né, para poder gravar uma cena de ataque, algumas coisas assim, porque na realidade o rabinho dele estava balançando mó feliz lá no fundo da filmagem e isso não ia combinar muito com, né, a cena que era para estar sendo vivida. Infelizmente também aconteceu um acidente, né, durante uma das filmagens de ataque, estava sendo gravado com uma dublê, a dublê fez a cena corretamente e ela funcionou já na primeira tomada, né? Porém, na hora que ela ficou sabendo que deu certo, ela foi comemorar
e o cão que estava na posição de ataque acabou realmente atacando, porque ela saiu da posição ensaiada, né? E acabou mordendo o nariz. E ela acabou tendo que passar por um processo cirúrgico para poder corrigir, né? Mas no fim das contas deu tudo certo. E obviamente, como todo bom filme, livro, né? Toda adaptação cinematográfica, existem algumas grandes diferenças do livro para o filme. Uma delas é que no livro o King consegue criar uma personalidade para o cachorro, para o Cujo. A gente consegue entender o que o Cujo está pensando, o que o Cujo está sentindo. E aí isso acaba faltando no filme, porque não seria possível, né, mostrar nos filmes o pensamento de um cachorro. Então acaba que no livro a gente tem aquela coisa um pouquinho mais do sobrenatural, que a gente não tem no filme. Inclusive, no filme parece que a coisa é muito mais científica, né? O, o Cujo acaba ficando um cão raivoso porque se contamina com a doença raiva. Ponto. Já no livro tem mais a ideia de que o cachorro acaba sendo possuído, então assim é bem mais bacana aquele quesinho sobrenatural que a gente encontra em todas as obras do King. E essa questão do sobrenatural e com a gente passando um pouquinho pelo pensamento do cachorro e como ele vai perdendo o controle de si mesmo, também mostra um pouquinho da trajetória do King e como ele estava sendo consumido por algo que ele não estava conseguindo controlar e acabando perdendo um pouquinho da personalidade dele e se perdendo naquilo tudo, né? Bem interessante a análise e como sempre o King nunca escreve uma coisa pura e vazia, né? Ele sempre tem linhas de complexidade, ele sempre se aprofunda na família, nos personagens, a gente vai a fundo dentro de cada personagem para tentar, ele tenta mostrar pra gente o porquê de cada situação, ele sempre mostra o lado ruim e o lado bom de cada personagem, e isso não vai ser diferente aqui no livro, tá? E isso a gente não encontra no filme, apesar do filme ser incrível, a gente tem que entender que um filme de 2 horas você não consegue dar a complexidade necessária de cada personagem. Em séries até você consegue, mesmo sendo um livro relativamente pequeno comparado com os outros livros do King, ainda é um livro que os personagens são complexos, eles têm camadas, e isso é muito interessante. E como eu já havia falado anteriormente, né, a gente sabe então que o final do livro é diferente do final do filme. O final do livro é mais trágico. Esperem sofrimento, esperem uma coisa trágica, tá? E o que aconteceu, né? Depois que o King escolheu esse final, ele acabou recebendo várias cartas de ódio dos próprios fãs dele, rejeitando aquele final que ele escreveu. Por isso que hoje em dia ele fala que ele prefere o final do filme do que o final do livro. Porque o final do filme acaba que é um pouquinho mais esperançoso, tem um final um pouco mais feliz, tá? Então o legal é a gente ler o livro primeiro, para ter o coração destroçado, e depois assistir o filme para falar assim, eu gostei mais desse final. Ou não, né? Se você for do tipo que gosta mais de tragédias, acaba que você pode gostar mais do livro Cujo mesmo. Bom, então vamos para a sinopse básica do livro. E vocês vão ver que a sinopse ela é relativamente simples. Vamos lá. A gente vai ter a história de uma família que vai ficar encurralada dentro de um carro, uma mãe e um filho, por causa de um cão raivoso. Aí você deve imaginar, caraca, como que o Stephen King transformou uma linha de raciocínio tão simples num livro de quase 350 páginas? Porque, na realidade, o King é o King, é o rei, realmente, né? Ele enche toda a narrativa de pequenas subtramas, né, que vão acontecer, pequenas histórias paralelas, e também coloca a gente dentro da vida dos personagens, dentro da vida daquela família que acabou presa naquele carro. Então a gente vai viver com ele todas as situações de antes da situação realmente fatídica, né? Então, assim, gente, esperem passar raiva, porque eu já li aqui as primeiras páginas e as cenas são, assim, chocantes, de dar raiva mesmo, de dar ódio e de dar medo. Porque nas primeiras páginas do livro já tem, tipo, criança aterrorizada por serial killer vindo do além. Então, pega por aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso não é um vídeo complexo, nem nada, pessoal. Esse é um vídeo aqui só de introdução, para dar vontade de vocês lerem um pouco mais do livro, né? E aí, no final da nossa leitura aí, eu trago para vocês, como sempre, a resenha completa, falando um pouquinho sobre a escrita, o que eu achei do livro, tudo um pouquinho mais complexo, né? Isso aqui é só mesmo uma abertura para deixar com você com vontade de ler Cujo com a gente no Clube Lendo King em ordem cronológica. E se você não tiver tempo de ler Cujo, entra lá no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e lê o próximo livro com a gente, que é o concorrente do Stephen King. Vamos lá? Beijos e até mais, pessoal. Tchau!